Tu tinha feito eu vi em algum momento do seu roteiro, eu achei interessante, existe um aumento real de diagnósticos ou apenas a maior conscientização atualmente? Quer dizer, me pegou um pouco essa pergunta, porque eu estou com a sensação de que esses temas estão cada vez mais recorrentes, as pessoas estão falando mais sobre isso. Eu não sei se é porque a minha geração está com filhos pequenos e aí essas demandas estão mais efervescentes na minha realidade, no meu entorno. Mas me parece que não. Eu acho que assim, nas mídias, nas redes sociais, as pessoas estão falando mais sobre esses assuntos. Então, por exemplo, essa proporção que você falou de era 1,36, 1,31, quer dizer, os diagnósticos aumentaram, quer dizer, tá havendo uma progressão de casos, ou é só porque a gente começou a falar mais, a informação chegou com mais frequência e o tema, as pessoas que nem pensavam no comportamento de tal ou tal, estão começando a identificar isso pode ser um transtorno, isso pode ser uma situação XYZ, e aí procuram um especialista e acham um diagnóstico que teria sido tão melhor se fosse mais precoce. Acho que antigamente, né, só complementando, porque acho que antigamente sempre, de novo, aquela questão, sempre teve pessoas assim que eram diferentes, sempre existiu esse negócio, né? Mas naquela época provavelmente não existia tanto estudo quanto tem hoje. E pelo menos assim, quando eu era criança, assim, sempre no núcleo social de criança, sempre tinha um ali que se destacava que era mais diferente. Então provavelmente esse um diferente, vira e mexe, a pessoa colocava na pauta dizendo como sendo o autista, ou até mesmo até o bullying, né? Era muito atroz o nosso comportamento, pelo menos na minha geração. Isso era praticamente assim, o diferente, e a não aceitação do diferente era quase que a regra. Ter sempre numa turma o diferente é o não. Então, o nível de violência que às vezes a coisa... E chega até hoje, né? Imagino que ainda tenha muito isso, mas só da gente poder falar, acho que essa aceitação tende a aumentar. Quanto mais a gente trouxer esse assunto, né? Então, assim, não sei se está aumentando os casos ou se por conta do fluxo de informação ter aumentado, a nossa percepção se alterou também, entendeu? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que tem havido, sim, um aumento, mas que também existe um refinamento diagnóstico hoje em dia, né? Claro. Hoje existem discussões sobre o tema, né? Uma definição de critérios diagnósticos que costumam ter uma rigidez um pouco maior, né? Um pouco não, são mais rígidos hoje em dia. Sim. E acaba com que a gente consiga ter uma possibilidade diagnóstica maior hoje, de tentar identificar o que a gente tem por critério, né? E como que a gente faz o diagnóstico dessa criança. Certo. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui que são importantes. Eu acho que hoje em dia a gente não pode falhar num diagnóstico assim, de tendência precoce, assim, até porque a intervenção precoce, ela é fundamental. Tem uma criança que chama, não sei se vocês já ouviram falar da história do Victor de Aveyron, que ele é um garoto que foi achado no sul da França, depois da Revolução Francesa, e ele é um garoto que ele viveu 11 anos ali no sul da França, sem ter contato com humano nenhum. Caramba. Isso é de 1700 e pouco, que é da época de Philippe Nel, né, o psiquiatra. Então, e aí depois ele foi dado como um caso perdido, porque ele não desenvolveu fala nem nada. E aí o Itard, que era um psiquiatra na época, ele tentou, né, foi lá, não, vou pegar essa criança, né, nessa época, após a Revolução Francesa, tinha um lema da França de trazer a educação para todos. E aí ele foi lá e tentou, começou a fazer estímulos, né? E esse garoto, ele conseguiu desenvolver, né, uma certa comunicação, mas ele não conseguiu desenvolver fala, ele não conseguiu grandes marcos do desenvolvimento. O que também, de certa forma, corrobora pra gente o quanto que é importante esse estímulo precoce. É muito fundamental. Sim. Então, realmente, isso é importante. É claro que também a gente tem que ter um pouco de parcimônia, porque hoje em dia eu também vejo o diagnóstico sendo feito assim, de uma forma completamente alucinada. Assim, coisas que chegam crianças, bem, lá na UFRJ mesmo, né, em triagens, primeira consulta, crianças fazendo uso de risperidona em dose altíssima com 2 anos de idade, que tinham o diagnóstico de autismo, e você ia ver
bem, ou não tinham autismo, ou realmente era um autismo, mas a questão não era da risperidona, a questão era outra coisa, né? Ele precisa de um outro tipo de estímulo, era uma outra questão. Então, eu me preocupo com essas duas pontas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ir refinando mais o diagnóstico, né? E lembrar também que dentro do neurodesenvolvimento é uma das coisas que me atrai também, é que quando a gente vê uma criança com 2 anos de idade, a gente olha, essa criança, ela parece ter um atraso, ela parece que tem realmente alguma questão relacionada a esse desenvolvimento. Sim. E que não necessariamente a gente logo de cara vai precisar, por exemplo, de falar, não, ele tem autismo. Porque existe um acesso a direitos, né, que essa condição ela traz, que é muito importante, eu acho que é fundamental, mas ela também traz um peso grande muitas vezes. Sim. Então eu acho que é importante a gente estar levando isso em consideração, porque é uma coisa que me assusta hoje, né? Tendo assim situações que são muito, muito cruéis. E você dizer para aquela família que, olha, pode ser, vamos acompanhar, mas esse acompanhar não é não fazer nada, né? Você não precisa de dar um nome, dar um diagnóstico necessariamente para tratar. Aquela criança pode estar indo para fono, você pode identificar aquelas necessidades pontuais e estar indicando alguma coisa sem necessariamente, olha, tem isso. Tem, né? Diagnosticado. E ali depois, né, com 2 anos e meio, 3 anos, também não é para ficar assim, a torta e direito. Mas ali depois de um tempo, falar, olha, de fato, se concretizou aquilo que a gente está pensando ou não é disso que se trata. Então, hoje em dia, respondendo, né, a questão, existe um aumento, mas também existe um aumento, sim, uma possibilidade maior diagnóstica. Entendi. O nível 1, às vezes, podia passar desapercebido, né? Antigamente, que não tinha tanta informação, o diagnóstico não era tão... não era pensado, né? Às vezes, porque o médico, para fazer o diagnóstico, ele tem que pensar nessa possibilidade, né? E hoje está mais presente até para o próprio pediatra, né? Antigamente fazia menos o diagnóstico, agora eles já estão mais atentos. Eu acho que com o tempo mudou também a cultura, né? E aí as pessoas já pensam mais no diagnóstico. Fora que muitas crianças que tinham necessidades especiais, né, ficavam dentro de casa, muito restritas, né? Não eram assim... Quantas histórias de pessoas que quase não saíam de casa porque tinham alguma condição, né? Até por falta de estrutura, de tratamento, de uma série de coisas, mas né? Isso é uma questão tão importante, né? Quer dizer, hoje em dia, né? Vamos pensar, uma criança que tem uma dificuldade na comunicação social, se ela não se comunica, como que isso faz? O que acontece? Ela só tende a piorar, só tende a ter uma involução. Por isso que eu intuitivamente meio que mal comparei a um quadro que talvez não tenha nenhuma relação, mas... Do ponto de vista comportamental, o exemplo que eu dei da minha mãe, eu vejo muito isso, porque quanto menos estímulo, parece que o quadro se aprofunda, e quanto mais estímulo, claro, moderando expectativas, trazendo esse jogo de cintura e tudo mais, o nível de consciência que ela chega numa conversa é quase que total, no estágio que ela está, que ainda é algo intermediário e tudo. Se não tiver uma estimulação... Parece que a pessoa vai afundando, entendeu? Até da neuroplasticidade. Óbvio que, dadas as devidas proporções, a neuroplasticidade de uma criança, como ele falou, nos primeiros 6 anos de vida, sei lá, a tua chance de intervenção com resultado é muito maior, né? Obviamente que uma senhora vai ter uma resposta, mas obviamente que sempre tem alguma coisa, né? Então, é óbvio que é uma resposta diferente, mas óbvio que sem estimulação a tendência é realmente ter um resultado pior do que quem é estimulado. Sem dúvida.